Desembargador, no próximo mês de outubro, a nossa Constituição, que foi promulgada em 88, completará 31 anos de vigência. Quer dizer, nesse contexto de Estado democrático de direito, qual a importância dos poderes constituídos, né? Executivo, Judiciário, Legislativo e Ministério Público, na estruturação dos 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal? Se a gente for olhar, quando a Constituição de 88 foi promulgada, as pessoas tinham muita esperança no Estado. Tanto que a nossa Constituição ela foi bastante extensa, previu uma série de direitos, uma série de benefícios, porque nós vínhamos de um período que não havia democracia, uma série de demandas reprimidas e naquele instante se imaginou, não, agora tudo que nós precisamos o Estado vai garantir. Então foi uma Constituição que, num primeiro momento, exigiu muito do Estado executivo. E depois de um período, quando as pessoas observaram que não bastava a Constituição dizer que todo mundo tem direito à saúde, porque continuava faltando vaga em hospital, continuava faltando remédio em posto de saúde, as pessoas passaram a buscar o judiciário para suprir essas deficiências do executivo. Então, o judiciário, que num primeiro momento não tinha sido imaginado ou planejado para substituir o executivo na sua execução de políticas públicas, acabou sendo chamado para um cenário de afirmação da cidadania. E isso representou milhões de ações. Então, o cidadão não tinha uma vaga na escola, ele buscava isso em juízo. Ele não tinha uma vaga no hospital, buscava isso em juízo. Isso colocou o Poder Judiciário como um ator importante entre todos os que compõem o Estado, mas também enfatizou muito as nossas deficiências, porque não havia uma estrutura preparada para uma demanda dessa ordem e desse tipo. Posteriormente, acho que ainda houve um outro fenômeno. Com a nossa pulverização político-partidária, o Congresso Nacional, ele muitas vezes não conseguiu resolver questões que precisavam ser resolvidas no Parlamento e acabaram sendo deslocadas para o Judiciário. Regulamentação do aborto, uma série de matérias que são tipicamente de definição legislativa, porque quem deve definir se o aborto deve acontecer e em que condições devem ser os representantes do cidadão, o parlamentar, porque ou ele foi eleito porque ele é mais conservador, é porque ele é menos conservador. Então, legitimamente, a decisão deveria partir dele. Mas a nossa pulverização partidária, ela dificulta muito a produção de consensos no legislativo. Até para a definição do direito de greve no setor público não houve possibilidade de votação de um projeto. E isso acabou fazendo com que a política fosse trazida do parlamento para os tribunais. E gerou, e gera até hoje, muito atrito, né? Porque quando o legislativo não consegue legislar, ele chama o judiciário acaba decidindo e isso gera, evidentemente, fricções. Outro problema que não se esperava, Supremo Tribunal Federal, um tribunal criado para definir questões constitucionais, acaba virando uma corte penal. Então, não foi um tribunal pensado para ser um juízo penal, não é um tribunal estruturado para ser um juízo penal, mas acaba sendo hoje, porque ele tem que instruir processos crimes. As pessoas têm foro privilegiado, então o processo começa no Supremo, tem que ouvir testemunhas. O tribunal não foi programado para isso. E hoje, em razão dessa distorção até, a gente consegue ver que há uma insatisfação muito grande com os tribunais, principalmente com o Supremo Tribunal Federal, que não consegue corresponder àquele anseio da população por uma justiça mais rápida e mais clara, porque apenas 11 ministros, recebendo uma série de demandas de natureza constitucional e também fazendo o papel de juízo criminal, não pode dar certo. Então, ainda que se tenha resolvido em parte isso com a redução do foro privilegiado, o problema continua, né? Então, eu acho que é interessante porque a Constituição ela idealizou os poderes com papéis bem definidos, mas a realidade política acabou levando esses poderes para outras nuances, né? E isso gerou, evidentemente, atritos que eu acho que, ao fim e ao cabo,
vão ser resolvidos com a acomodação de talvez uma pulverização política partidária menor, uma capacidade decisória maior do Executivo e uma possibilidade de o Judiciário interferir menos nas questões políticas do país, porque o Congresso teria mais capacidade de decisão e não de transferência das questões para o Judiciário.